versos 8 a 12. Eu vou fazer a leitura do texto mais uma vez. O texto diz assim: sim, de fato considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Nesse final de semana nós temos a presença do grupo do CLB na igreja, um grupo de seminaristas, e provavelmente, ou normalmente eles fazem uma pesquisa no bairro, quando vem uma pesquisa evangelística, e no fim das contas, eles querem saber se aquele cidadão conhece ou não a Jesus. E uma pergunta normal a se fazer em pesquisas assim é: se você morresse hoje, você iria para o céu ou para o inferno? É a pergunta básica de uma pesquisa. Algumas pessoas, é interessante fazer esse tipo de pesquisa, algumas pessoas são bem sinceras, e aí dizem que vão para o inferno. Eu vou para o inferno mesmo, pela minha vida, eu acho que vou para o inferno. E muitos dizem que não tem problema com isso, até querem o inferno. Tem pessoas que dizem isso. Outras pessoas dizem que não acreditam nessas coisas. Não, isso aí para mim é coisa de religioso, fanático, isso não existe. Mas, geralmente, as duas respostas mais ouvidas em pesquisas assim são as seguintes. Primeira resposta: Deus é quem sabe. Olha, para falar a verdade, eu acho que eu sou uma boa pessoa. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu fui à igreja algumas vezes, eu sempre ajudo os outros, eu até fui batizado quando eu era criança, eu tenho muito temor a Deus, e por isso eu acho que, quem sabe Deus não deu uma forcinha, e Deus não deixa eu entrar no céu no último dia, então Ele que sabe. Em outras palavras, essas pessoas estão dizendo que poderiam ser salvas pelas coisas boas que fazem na vida. Mas a segunda resposta, também muito ouvida, é a seguinte: sim, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu creio em Jesus. Eu aceitei Jesus em um retiro de carnaval lá na minha adolescência, e eu até mesmo fui batizado. Mas olha, para ser sincero, hoje eu estou meio desviado. Olha, eu não piso em uma igreja faz uns 10 anos, mas olha, saiba que eu vou para o céu sim. Afinal, uma vez salvo, salvo para sempre, não é assim? Uma vez o pastor disse isso para mim, que salvação não se perde. Então, se eu sou salvo, eu nunca perdi isso. Eu só de vez em sempre bebo uma cervejinha com os meus amigos no bar, de vez em sempre fumo o meu cigarrinho ou fumo a minha maconha. Eu saio com umas garotas diferentes cada noite, ou eu traio a minha esposa de vez em quando, mas eu sou crente sim, viu? Eu aceitei Jesus lá na minha adolescência. Pessoas assim estão dizendo que são salvas por causa de Jesus, mas a sua vida não parece nem um pouquinho com a vida de Jesus. Agora, sou eu quem quer fazer essa pesquisa com você. Eu quero perguntar para você: se você morresse hoje, iria para o céu ou iria para o inferno? Todo mundo sabe porque alguém iria para o inferno. Essa resposta é óbvia. Mas se a sua resposta for que você vai para o céu, lá vai uma segunda pergunta. Se você diz que vai para o céu, como você sabe que vai para o céu? Filipenses 3 responde isso. Em Filipenses 3, Paulo começou chamando seus leitores a tomarem cuidado com falsos mestres que haviam se espalhado nas igrejas em Filipos. E esses falsos mestres ensinavam que para você ser salvo, você precisava crer em Jesus mais alguma coisa. Por exemplo,
Olha, para você ser salvo, você precisa de Jesus, mas você também precisa guardar o sábado. Bom, ou você precisa de Cristo, mas também ser circuncidado. Ou você precisa ter a Jesus, mas não comer carne de porco. Enfim, e hoje em dia, essa frase seria traduzida da seguinte maneira: para ser salvo, você precisa crer em Jesus, mas frequentar todas as escolas bíblicas dominicais da igreja. Ou você precisa de Cristo, mas vestir um certo tipo de roupa. Você precisa crer em Jesus, mas falar palavras evangélicas. Ou só ouvir músicas gospel no seu celular. Paulo diz para que os filipenses tomem cuidado e não ouçam essas pessoas. Essas pessoas se orgulhavam das suas boas obras e achavam que seriam salvas por meio delas. É aí que Paulo diz que os verdadeiros crentes, ele disse isso no verso 3 do capítulo 3, os verdadeiros crentes não são pessoas orgulhosas, mas são pessoas que reconhecem e se envergonham do seu pecado e se orgulham do que Cristo fez por elas na cruz. E para demonstrar isso, Paulo dá um exemplo pessoal. Ele fez isso nos versículos 4 até 6, e ele diz que se aqueles falsos mestres se orgulhavam de serem boas pessoas, Paulo poderia muito mais se orgulhar do que eles. Paulo disse que era um judeu de berço. Ele era um exemplo de religioso da época, mais do que todos aqueles falsos mestres juntos. Mas, mesmo diante de tudo isso, olha o que ele diz no verso 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. O que Paulo tinha como pontos positivos diante de Deus, ele passou a considerar como prejuízo, como algo que só o atrapalhava. E ele colocou o seu orgulho de lado, trocou esse orgulho por si, por amor a Cristo. Então conhecer a Jesus fez com que Paulo deixasse de achar que era bom o suficiente e começasse a amar a Cristo sobre todas as coisas. E o que isso significa? É o que o texto que nós lemos, versículos 8 a 12, nos explica. Primeiro, Paulo diz o que fazia com todos esses seus privilégios religiosos que tinha, primeira parte do verso 8. Segundo, ele explica por que ele fazia isso. Segunda parte do verso 8 até o verso 11. E terceiro, ele termina mostrando como nós devemos fazer o mesmo. Versículo 12. O que nós devemos fazer com os nossos motivos de orgulho, com as nossas boas obras? Olha o que ele diz no começo do verso 8. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Aqui nós podemos aprender com Paulo que, como ele, nós devemos fazer três coisas com os nossos pontos positivos religiosos. Primeira ação, considere isso como perda. Ele diz: sim, eu com certeza considero todas essas coisas como perda. Que coisas são estas? São justamente os privilégios religiosos que Paulo tinha por ser judeu. Ele nasceu num lar de crentes, ele estudou a Bíblia desde pequeno, ele nunca foi pego em escândalo. Paulo diz: eu considero todas essas coisas como perda. Perda é algo que nos causa dano, que nos causa prejuízo. Então não é que essas coisas eram coisas ruins, mas quando o assunto era salvação, essas coisas eram um estorvo, essas coisas só atrapalhavam Paulo. Por isso, mesmo sendo coisas boas, ele as considerava como prejuízo. E considerar é um ato que nós decidimos fazer. É olhar para as nossas boas obras e imaginar que elas nos atrapalham para ser salvos. Como assim? Segunda ação, ele diz: o que nós devemos fazer com nossas boas obras? Considere como perda. Segundo, compare com Cristo. Aqui está a razão. Todas essas coisas são louváveis quando nós vemos isso numa pessoa. Não são coisas ruins, mas Paulo diz que quando são comparadas com Jesus, elas se tornam inúteis. E por que elas se tornam inúteis? Ele diz no verso 8: porque o conhecimento, a compreensão do Senhor Jesus é infinitamente superior ao que essas coisas podem nos oferecer.
Entender o que Jesus veio fazer nesse mundo é muito melhor do que viver uma vida religiosa. Supera em valor tudo aquilo que simplesmente ser uma boa pessoa nesse mundo pode te dar. E Paulo diz que perdeu. Paulo deixou de se orgulhar dessas coisas pelo Senhor Jesus, para poder se agarrar a Jesus. Se você comparar tudo que você tem de bom para oferecer a Deus com aquilo que Deus tem de bom para te oferecer em Jesus, você vai ver que o que você tem para oferecer é ridículo. O que você tem para oferecer é muito pequeno. Qual seria a palavra que a gente poderia usar aqui? Paulo dá essa palavra. Terceira ação, pegue tudo isso e considere como esterco. Está na Bíblia. Aqui está mais uma forma de Paulo descrever suas boas obras diante de Jesus. Ele diz: eu considero essas coisas como refúgio, como esterco. O que essa palavra significa? Literalmente o que você está imaginando: lixo, resto, sujeira, escória, dejeto de animais. Imagine isso aqui. Essa semana nós fizemos uma visita na casa do Wilson, da Rosa, do Daniel, e ele me mostrou a horta tão bonita dele lá. O esterco é muito útil para quem tem uma horta. O esterco serve para você adubar a terra, para deixar o solo fértil. Mas pense nisso: o esterco seria uma coisa inútil para você apresentar diante de Deus como algo para se comprar a sua salvação, não seria? Imagina você pegar um belo de um pacote de esterco e chegar a Deus: dá para comprar minha salvação com isso aqui? É inútil. É assim que Deus vê todas as nossas boas atitudes, como trapo de imundície, como esterco. Ninguém aceitaria esterco como pagamento de algo. As nossas boas obras são incapazes de nos conceder a salvação, e é assim que nós as devemos considerar. Isso quer dizer que essas coisas são erradas então, José? Não, elas não são erradas. Nascer em um berço evangélico, fazer um curso no seminário, não falar palavrão, não ser um alcoólatra, não bater na sua esposa, ajudar os outros, ser um bom funcionário, ir na igreja de vez em quando, orar, crer que Deus existe, todas essas coisas não são erradas, são coisas boas, são coisas louváveis, nós devemos praticá-las. Errado é você querer oferecer a Deus no último dia essas coisas, achando que com essas coisas você vai poder comprar o seu passaporte para o céu. Essas coisas boas não apagam as coisas ruins que você faz. Para ser salvo, considere seus motivos de orgulho como perda. Compare-os com Cristo, e você verá que essas coisas são como esterco. Não são nada comparadas ao Senhor Jesus. Então não adianta você querer ser salvo por Jesus se você acha que pode contribuir com a sua salvação. Você é incapaz de dar uma forcinha para ser salvo. Tudo que você faz para tentar ser salvo é lixo, é nojento, é fedido. A salvação envolve você reconhecer isso e se humilhar diante de Deus. Você deve considerar que não pode fazer nada para alcançar ou para merecer ser salvo. No final não depende de você, depende de Cristo. O que fazer com seus motivos de orgulho? Considere como imundície, como algo que só te atrapalha para ser salvo. Segunda pergunta: por que nós deveríamos considerar as nossas boas obras como lixo, como esterco? Por quê? Olha o que Paulo diz nos versos 8 ainda, até o versículo 11. No finalzinho do verso 8, Paulo diz: para que possa ganhar a Cristo. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Paulo dá aos Filipenses
3 propósitos dele considerar os seus motivos de orgulho como motivos de vergonha. Primeiro propósito, ele diz no final do verso 8: para ganhar a Cristo. Aqui está o primeiro motivo. Por que nós deveríamos considerar tudo que nós temos nas mãos para comprar a nossa salvação como esterco? Poxa, são coisas tão boas. Paulo diz: para que possamos ganhar a Cristo. Ganhar significa lucrar, significa adquirir. A ideia aqui é de que você precisa largar algo para que possa segurar em outra coisa. É como aquela menininha que gritou socorro para o papai e para a mamãe, porque ela enfiou a mão dentro de um vaso como esse e a mão não saía, a mão estava presa. E quando o pai disse: filha, é só você levantar a mão, porque se a mão entrou, ela sai. É fácil, é só tirar bem devagarzinho. A filhinha disse: papai, se eu abrir a mão, eu vou soltar a minha bolinha que caiu dentro do vaso. Para que você possa encontrar a liberdade fora do vaso, é preciso largar a bolinha. Ou seja, para que você possa agarrar a Cristo, você precisa largar o seu orgulho pelas suas boas obras. Você precisa jogar esse esterco no chão. Segundo propósito, Paulo diz no verso 9: eu faço tudo isso para ser achado em Cristo. E o segundo objetivo dele era ser achado. Literalmente a palavra aqui é a ideia de um GPS, ser localizado, ser conhecido, não como alguém que faz coisas boas, e que por isso é uma pessoa que merece ir para o céu, mas Paulo diz: o meu esforço é para ser achado como alguém que está em Cristo. Mas como é alguém que está em Cristo? O versículo 9 explica, ele diz: primeiro, é alguém que não tem justiça própria, uma justiça que procede da lei. O que isso significa? Significa que se você é achado em Cristo, você não é visto como alguém que cumpre todos os mandamentos dos homens, que executa todos os rituais religiosos, que obedece a todas as ordens de Deus. Enfim, você é alguém, não é alguém que se torna justo porque faz tudo certinho. Esse é o primeiro passo. Eu não acho que você é considerado justo por Deus por fazer as coisas que Ele manda. Isso é impossível para um ser humano. Eu posso acertar em algumas coisas, mas tudo eu não vou conseguir fazer. Segundo, ser achado em Cristo, ele diz, é ser visto como alguém que tem a justiça que procede da fé em Cristo. Ou seja, crer em Jesus te torna justo diante de Deus. Mas como isso é possível? O final do verso 9 diz que Deus te dá esse status de justo. Ele diz: é uma justiça que procede de Deus. É uma justiça que acontece por meio da fé. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando você coloca a sua fé em Jesus, e fé significa confiar em alguém, quando você confia em Jesus, e para tentar ser salvo, e para de tentar ser salvo por seus méritos, mas passa a confiar só no que Jesus fez para que você seja salvo, então Deus te considera justo. Mas você continua pecador, não continua? Você sabe que continua. E como que Deus pode me considerar justo se eu ainda peco? A resposta é: porque eu creio em Jesus. Mesmo sendo um pecador, se eu tenho fé em Cristo, Deus me vê como se eu fosse o próprio Cristo. Porque a ideia aqui é de que você está agarrado em Jesus, e quando Deus te olha, Ele vê Jesus, você está pendurado nele. Terceiro propósito, ele diz no verso 10 e verso 11: eu faço tudo isso para conhecer a Cristo. Se eu largar o orgulho pelos meus méritos diante de Deus, Paulo diz, eu vou poder conhecer Cristo. O termo conhecer aqui é muito mais do que você saber sobre algo, é experimentar algo, é ter intimidade com alguém. Quem aqui gosta de jaca? Eu amo jaca. Tem gente que não suporta a jaca. Você que não suporta, você sabe o que é uma jaca. Mas não é esse conhecer que Paulo está dizendo. Conhecer é você provar a jaca, mastigar aquela carninha da jaca, sentir o sabor dela. Paulo está dizendo: eu só não sei sobre jaca, eu experimento. E o meu objetivo não é só saber sobre Jesus, é experimentar, é me relacionar com Jesus.
Muitas pessoas sabem sobre Jesus, muitas pessoas poderiam explicar toda a história de Jesus para nós, mas nem todos se relacionam com Jesus. E no que consiste essa intimidade? No verso 10 ele diz: experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Não só isso, mas ele diz, é ter participação nos sofrimentos de Cristo. Isso aqui é você conhecer Jesus de verdade. É alguém que experimenta o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, e é alguém que participa, literalmente a palavra que Paulo usa aqui é ter comunhão. É alguém que se identifica com os sofrimentos de Cristo. E como você conhece a Cristo dessa maneira? Ele diz no final do verso 10: identificando-se com Jesus na sua morte, tornando-se semelhante a Jesus. Isso significa que alguém que conhece Jesus não vai ser arrogante, não vai ser alguém orgulhoso, não vai ser alguém cheio de si, pelo contrário, vai ser alguém que se parece com Jesus na sua morte. Pense em Jesus caminhando para a cruz. Alguém que crê em Jesus é alguém que se nega, é alguém que morre para si, é alguém que sofre por lutar contra os seus pecados. Quem conhece Jesus de verdade vive como Jesus nesse mundo, morre para a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E Paulo fazia tudo isso, verso 11 ele diz, para ver se de algum modo eu possa conseguir chegar à ressurreição dos mortos. Esse era o alvo dele. Paulo queria ressuscitar como Jesus, e o meio para que isso acontecesse era que ele precisava morrer como Jesus, morrer para o pecado. Aqui estão as razões de você largar seus motivos de orgulho diante de Deus. Primeira razão: para poder agarrar a Cristo pela fé. Você só tem dois braços. Ou os seus braços estão segurando as suas boas obras e se orgulhando das suas boas obras, ou você larga isso no chão e se agarra em Jesus. E se agarra no que Jesus fez por você. Você só tem essas duas opções. Segundo motivo de você largar os seus motivos de orgulho diante de Deus, para ser achado em Cristo. Sem Cristo, Deus te acha sim, mas Deus te acha um injusto. Deus vê uma pessoa que mesmo que faça coisas boas na vida, continua fazendo coisas más. Numa hora você dá um beijo no seu filho, noutra hora você usa a mesma boca para amaldiçoar pessoas. Deus vê alguém que faz coisas boas, mas vê pessoas que fazem coisas injustas, e Deus te vê como injusto. Mas quando você abraça Cristo, Deus te vê como justo. E por que Deus te vê como justo? Porque você está agarrado em Cristo, e Deus só vê o Filho dele, o único justo. Terceiro motivo de você largar seus motivos de orgulho, para conhecer a Cristo. Sem largar seus motivos de orgulho, você nunca vai ter um relacionamento com Jesus. Por isso, se você quer experimentar essas três coisas, você precisa parar de dizer que Deus tem a obrigação de te dar o céu como morada. Deus não tem a obrigação de te dar nada. Você não merece o céu. Você é incapaz de merecer o céu. Você merece condenação. Então reconheça a sua fraqueza e confie em Jesus. Agarre Jesus com todas as suas forças e não solte mais. Coloque nele a sua fé, se baseie nele para ser salvo. Terceira e última pergunta: como na prática nós podemos deixar o nosso orgulho e nos agarrar em Cristo? Olha o que Paulo diz no verso 12. Então como eu faço isso? Olha o verso 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo disse no versículo 11 que quer chegar à ressurreição dos mortos, lembra disso? Ou seja, Paulo quer viver no céu com Deus, mas ele sabia que para que isso acontecesse ele precisava fazer algumas coisas. E o que ele fazia? 3 passos. Primeiro passo: saber que nós não alcançamos o céu ainda. Olha o que Paulo diz no começo do verso 12. Ele não era um hipócrita. Paulo sabia que tinha pecados. Paulo ainda sabia que não era um santo. Ele afirma: olha, eu não alcancei a ressurreição dos mortos. Eu ainda não recebi nas mãos a ressurreição. Eu ainda não toquei nela. E ele diz: muito menos eu sou perfeito, eu ainda não sou completo.
eu ainda tenho defeitos. Paulo sabia que vivia em conflitos nesse mundo. O seu pecado ainda o assediava, e às vezes o pecado ganhava a luta, ele caía. Crente de verdade reconhece isso. Crente de verdade não se orgulha por seus atos de bondade, porque sabe que ainda não alcançou a perfeição ainda. Ele sabe que ainda é um pecador. Mas aí você pode dizer: então aquele que disse lá no começo da pregação, aquele que disse, uma vez salvo, salvo para sempre, então é verdade, então ele está certo. Aquela pessoa é um pecador, é uma pecadora, e por isso que ela vive daquele jeito, uma vida desregrada, uma vida no pecado. Isso está certo ou está errado? Errado. E sabe por que está errado? Porque Paulo diz: o segundo passo é preciso, o segundo passo, prosseguir para alcançar o céu. Se por um lado Paulo sabia que não tinha chegado à perfeição, ele não pegava a sua salvação, sentava em cima numa cadeira, colocava o pé para cima e falava: agora eu vou viver no pecado então, porque o céu já é meu, ainda não cheguei lá, mas um dia eu vou chegar, então eu vou viver no meu pecado. Paulo não fazia isso. Ele diz no verso 12 ainda: eu vou prosseguindo, eu vou procurando alcançar a salvação. Essa frase poderia ser traduzida por: eu constantemente, dia a dia, me esforço para conquistar a minha salvação. Isso dá a ideia de você prosseguir algo apressadamente, correr atrás disso. Paulo não tinha tempo para perder com o pecado. Ele lutava para abandonar o pecado, ele lutava para alcançar o céu. E aqui está o outro lado da salvação. Se por um lado você sabe que não é perfeito, por outro lado você caminha para ser perfeito. Você não vive no pecado, mas você luta contra o pecado. Paulo lutava para abandonar o pecado e para alcançar o céu. E você diariamente vai fazer o mesmo. Você se esforça para ser como Jesus. Mas isso aqui talvez não dê a ideia daquela primeira resposta no início. Lembra aquela pessoa que disse assim: não, eu vou para o céu, e eu vou para o céu por causa das coisas boas que eu faço, porque eu prossigo para o alvo, eu quero ser como Jesus, então eu vou fazendo as coisas, porque eu me esforço para ser bom, então é por isso que eu acho que eu mereci ir para o céu. Esse texto poderia trazer essa ideia se não fosse o terceiro passo, final do verso 12. O terceiro passo é lembrar que você já foi alcançado para o céu. Olha o que Paulo disse no final do verso 12: eu busco alcançar tudo isso que é aquilo para o qual eu também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo buscava alcançar? Versículo 11: a ressurreição dos mortos, a perfeição, a salvação. Mas por que ele buscava alcançar a salvação? Segundo esse texto, é porque ele já havia sido alcançado por Cristo. Ele já tinha sido conquistado, apoderado, capturado por Jesus. Primeiro Jesus rendeu Paulo. Primeiro Jesus conquistou Paulo, se apropriou de Paulo. Então depois Paulo começou a seguir a Jesus. E como eu quero que você imagine essa cena, é como se você fosse um cego que morasse na rua. E certa noite, muito frio, você está com muita fome, você ouve uma voz doce e meiga, e uma pessoa te chamando pelo seu nome, e dizendo para que você estenda as mãos, porque ela trouxe para você um prato de sopa bem quentinha, para saciar a sua fome. Só que você não enxerga, mas você ouve aquela voz. Então você precisa confiar no que aquela voz diz. Mas só confiar na voz não resolve o problema. O que você precisa fazer é mostrar que confia naquela voz. E mostrar que confia naquela voz significa estender as suas mãos para pegar o prato de sopa. Pergunta para nós: há algum mérito em você por estender as mãos para pegar o prato de sopa? Quem fez aquela sopa? Não foi você. Quem trouxe aquela sopa? Não foi você que pediu.
Por um acaso você está conseguindo aquela sopa por conta própria? Você não está. Você só vai em busca daquilo que te deram e você acredita que aquilo está lá. Queridos, assim é a nossa vida com Cristo. Você ouve a voz de Cristo prometendo vida eterna. E aí o que você faz? Você confia na voz de Cristo, mas Cristo te manda estender as mãos para alcançar a vida eterna. Significa ter uma vida de santidade nesse mundo. Então quando você estende as mãos, você experimenta a bela sopa espiritual, experimenta a vida no céu. Não é que você mereceu ser salvo, mas que você viveu obedecendo à vontade de Deus, porque você já era salvo. Então você quer chegar à ressurreição dos mortos? Você quer ser salvo? Quer viver no céu com Deus? Então saiba que isso não significa viver sem fazer nada, só esperando esse dia. Não é porque você levantou a mão em um apelo de domingo, lá naquele acampamento, que você é salvo. Sabe como você avalia se você é salvo? Primeiro, se você reconhece que não chegou à perfeição ainda. Segundo, se você busca alcançar esta perfeição. E terceiro, se você faz isso porque já foi alcançado por Jesus, já ouviu a doce voz dele te chamando. No final das contas, a santificação é resultado da salvação. Se você conhece Jesus, você vai viver como Ele, não para ser salvo, mas por já ter sido salvo, como gratidão. No final das contas, aquela resposta, as duas respostas mais comuns no evangelismo, as duas estão erradas. Aqueles que dizem que acham que são salvos só porque fazem coisas boas, estão errados. E aqueles que dizem que acham que são salvos não fazendo nada de bom, também estão errados. Como você pode saber que é salvo? Um verdadeiro salvo, primeiro, é alguém que sabe que não é salvo pelas coisas boas que faz. Porque o que ele faz, por mais perfeito que seja, é incapaz de levar ele para o céu. Por isso ele considera os seus méritos como esterco. Ele larga isso no chão, ele se agarra em Jesus pela fé. Quando você olha para Jesus e se agarra em Jesus, Deus olha para você e só vê Jesus, porque você está pendurado em Jesus. Segundo, um crente verdadeiro é alguém que busca ser como Jesus, em gratidão a tudo que Jesus fez por ele, busca a santificação. Ele não faz isso para ser aceito, mas ele faz porque já foi aceito. É alguém que luta contra o seu pecado, é alguém que busca imitar a Jesus. E eu quero que você pense muito bem nisso. Sem esses dois elementos, não há salvação. Se você confia só nas suas obras, você é um legalista. Se você vive só em seus pecados, você é um liberal. O céu não é lugar nem de legalistas, nem de liberais. Legalistas querem honra só para si e não dão honra a Cristo. Liberais querem chegar ao céu cheios de pecados, e Cristo não suporta pessoas cheias de pecados. Que a fé em Cristo seja o seu único meio para ser salvo, e que a busca pela santificação seja o único caminho que te leva até o céu. Se você não tem esses dois elementos, é melhor buscá-los antes que seja tarde demais. Amém?